qualificação das pessoas que buscam sempre uma oportunidade, estão aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Vamos falar sobre habilidades mais requeridas por esse mercado. Nós convidamos o professor JP Coutinho, que está conosco ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, César. Obrigado, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui para falar sobre esse tema que a gente gosta tanto. Começando bem o ano? Isso, animados aí pro 2025, né? Desenvolvimento de pessoas, vamos transformar aí esse mundo do trabalho. Recapitulando um pouquinho, professor, como é que foi o 2024 na questão da qualificação da mão de obra? Acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação no mundo do trabalho, né? Com a chegada aí dessas novas tecnologias, as pessoas precisam se desenvolver, né? Então acho que 2024 foi um ano marcado pela grande massificação da inteligência artificial, né? Acho que a grande maioria dos trabalhadores e das pessoas tendo acesso a essas novas tecnologias e tateando, né? Tentando descobrir aí quais são os caminhos, quais são as possibilidades. Então, eu vejo que 2024 foi um ano de descoberta. 2025, professor, segundo o Fórum Econômico Mundial, o profissional precisa se destacar ou ter algumas habilidades para se destacar no mercado de trabalho. O que a gente pode comentar em relação a essas orientações, a essas recomendações, digamos assim, do Fórum Econômico Mundial para que, de fato, tenhamos um mercado de trabalho atuante com a presença, obviamente, do profissional qualificado? Isso, então é legal contar que o Fórum Econômico Mundial, ele traz previsões a cada 2 anos, né? Para vislumbrando esse futuro do trabalho. Então, o relatório que foi lançado esse ano traz para 2027 e 2030 as principais tendências. E quando a gente olha, né, a lista das habilidades mais desejadas, o que me chama bastante atenção é a questão dos comportamentos. Se a gente olhar a lista, mais de 80% das habilidades que estão ali são habilidades comportamentais. E aí, no meu olhar, eu acho que isso vem muito por conta dessa automatização de processos, de muitas atividades que vão ser feitas pela máquina, né? Que estão sendo feitas pela máquina. E aí o que vai nos diferenciar enquanto profissionais no mundo do trabalho é o nosso comportamento. A habilidade número 1 é pensamento criativo. É a gente conseguir exercitar a nossa criatividade, né? Então, a gente olha para pensamento criativo, pensamento analítico, autoconhecimento, aprendizado, né? Nesse mundo em constante evolução, o quanto é importante a gente desaprender algumas coisas para aprender coisas novas. Então, muitas habilidades comportamentais. Acho que vai ser o grande diferencial aí dos próximos anos. Professor, a questão do estágio, né? Normalmente o estagiário são pessoas mais novas, mais jovens, né? Não 100%, não é? Mas também vão convivendo com outras gerações, as gerações mais experientes, não é? Que leitura a gente pode fazer desse convívio de gerações? A gente está vivendo, acho que um momento único, né? Nas organizações com muitas gerações, todas as gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho. Então, a gente olha que eu trabalho muito com esse grupo, né? De jovens profissionais, a gente está falando de estagiários, trainees e jovens talentos. A gente vê a sede que esse pessoal chega nas organizações, né? A vontade de fazer acontecer, de aprender, e eles são muitos nativos tecnológicos, né? Uma das habilidades que vem ali na lista do Fórum Econômico Mundial é a alfabetização tecnológica. E eu tenho falado muito, tanto para lideranças quanto para os estagiários em programas de desenvolvimento, o quanto é importante essa troca, né? A gente conseguir aprender com quem já está no mercado há mais tempo, com quem já está ali na minha empresa há mais tempo, e o estagiário que está chegando que vem com essa tecnologia praticamente no DNA, né? Muito diferente da maioria de nós que estamos aprendendo aí ao longo do caminho. Então, a gente vê um momento de muita troca. Algumas pessoas falam da questão de conflitos, embates, mas eu não tenho esse olhar, eu não vejo por esse olhar, né? A gente às vezes ouve assim, esse pessoal é muito afoito, eles querem tudo muito rápido, eles querem trabalhar menos, e aí eu sempre pergunto, e você não quer?
trabalhar Quem menos? não quer, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Você não quer mais qualidade de vida? Então não dá pra ficar jogando pro outro, né? Ah, mas o outro, quem tá aqui há mais tempo também é arcaico. Não, tem experiência, tem coisa pra compartilhar. Então acho que o grande momento e a grande pegada é a troca, né? É uma geração aprendendo com a outra e absorvendo aquilo que a outra tem de melhor. Então os mais novos chegam e nos ensinam essas novas tecnologias e os mais velhos ensinam essa experiência, essa análise, esse fazer acontecer. Professor, deixa eu lhe perguntar, a questão da inteligência emocional, como é que a gente trabalha esse quesito aí no ambiente de trabalho, hein? Acho que cada vez mais resiliência, né? Eu falo que respira, inspira e não pira, né? Então, o autocuidado eu acho que é uma palavra super importante, né? Nesses momentos de mudança, de muita pressão, as empresas buscando resultado, fazendo mais com menos, muita cobrança, né? No dia a dia é preciso ter esse equilíbrio emocional. Eu falo que as pessoas que são workaholics, né? Eles estão fora de moda. A gente precisa ter limites, né? Conseguir conciliar essa vida pessoal com a vida profissional. Então, a gente vê um incentivo grande nesse quesito. As organizações, vocês estavam falando agora, né, dessa notícia triste aqui de Joinville, mas acho que tem muito essa coisa do olhar para o outro, do cuidado, e eu que trabalho muito com profissionais de RH, tenho visto quantas organizações estão puxando esse movimento, né, de se cuide, de apoie as pessoas que estão ao seu lado, seja escuta, entenda, compreenda. Então é um movimento muito forte que os RHs estão fazendo e é uma grande tendência para RH, né, cuidar do que a gente chama de sustentabilidade emocional das pessoas. E aí tem o papel da empresa, mas tem muito o nosso papel também, né? De estabelecer limites, de entender quais são os nossos desafios, quais são as nossas dores e como é que a gente trabalha isso. Pra gente ter uma vida assim saudável, precisamos de ambientes saudáveis. Isso é família, local de trabalho e na área da educação também. Dá para encaixar tudo isso? Ah, com certeza. Eu acho que o pulo do gato tá em conseguir juntar esse quebra-cabeça, né? E você entender que o responsável por isso é você, não é só o outro, né? Muitas vezes a gente joga na empresa, a gente joga no professor, mas e o seu papel? Qual é o seu papel nessa montagem desse quebra-cabeça? Então, a grande palavra tá e vem no Fórum Econômico Mundial, que é autoconsciência, autoconhecimento. Professor, o senhor suscitou um negócio aí, um termo que é a questão do workaholic, né? E muitas vezes o profissional entra nesse espiral e não percebe. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte, né? Quem é que pode ajudar esse profissional até a eles ter essa consciência de que tá trabalhando demais, tá ficando menos tempo com a família ou tá deixando de priorizar áreas importantes na vida? Porque o workaholic muitas vezes ele entra ali numa rotina de trabalho e se alguém não chamar a atenção dele e perceber, olha, você está trabalhando 18, 19 horas por dia, e aí? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Se ele não tem ainda essa autoconsciência, essa conscientização, a família talvez tenha que interferir? Eu acho que sim, são grandes sinais, né? A gente ouve muitos relatos de pais, de mães, de filhos falando isso, externalizando isso para a pessoa, né? Então, quando você ouve relatos e assiste pessoas contando as suas histórias, o meu filho me trouxe isso, né? A gente tem grandes exemplos aí de pessoas que falam, eu abdiquei tanto tempo de momentos com a minha família para cuidar do negócio ou para cuidar do trabalho e o quanto eu me sinto em dívida, né? Então, sim, acho que a família tem um papel importante, os colegas também têm um papel importante, os líderes, né? Atuam em programas de desenvolvimento de liderança. E a gente vê nos últimos anos uma tendência grande de falar sobre esse tema, né? A gente falou aqui de bem-estar, de qualidade de vida. Os líderes estão recebendo ferramentas para sua caixinha para trabalhar isso com seus colaboradores e para trabalhar com eles próprios, né? Então, acho que tá todo mundo numa sinergia para que isso aconteça, né? RHs, lideranças, familiares, para que a pessoa consiga colocar o pé no freio e entender quais são os limites, né? Porque
se a gente deixar, a gente vai trabalhar o tempo inteiro, vai ter trabalho o tempo inteiro, a empresa quer que você trabalhe o tempo inteiro, produza o tempo inteiro, né? E a que custo isso acontece? Então, acho que a gente viveu um momento de exaustão de trabalho e por algum tempo tá colhendo aí isso que a gente plantou, né? Então aqui a gente tá falando de muito afastamento, muitas pessoas com burnout, com depressão. Então isso está sendo trabalhado aí nas organizações. Por isso que esse tema vem e tá cada vez mais forte. Professor JP Coutinho, o caso do home office tem caso e tem caso? Tem caso e tem caso. Eu tava contando ontem para uns colegas que eu vim de São Paulo para Joinville e tava ouvindo o pessoal comentando no voo um caso de uma mulher falando: eu fui convidada para trabalhar, para ser promovida, mas eu tinha que ir presencial todos os dias, né? Mas não precisa ir presencial todos os dias, podia ser híbrido, mas não tem negociação. Então, essa é uma discussão que ainda está na mesa das organizações. A gente vê uma tendência muito forte para essa volta do presencial, mas eu falo, né? Eu tenho um livro sobre RH e falo que por que isso está acontecendo. Eu acho que as pessoas e as organizações, os executivos precisam entender por que eu quero voltar para o presencial na minha empresa. Qual é o objetivo? Precisa mesmo disso, né? É para ter as pessoas mais próximas, porque elas produzem mais. Não, isso não é uma justificativa. O quanto todos nós trabalhamos na pandemia em casa, home office, até talvez mais do que trabalhava na empresa. Então não é você precisa entender qual é o propósito da escolha que você vai fazer. Qual é o propósito de ficar 100% presencial? Qual é o propósito de estar híbrido? Ou qual é o propósito de ser remote first, né? 100% remoto. Então, é entender o porquê, né? Mas existem casos e casos. Eu vejo muitas organizações, eu trabalho bastante com organizações de tecnologia que funcionam 100% remoto. Mas aí existem cuidados importantes, a cultura organizacional, esse olhar para as pessoas, para a saúde das pessoas. E eu falo que você pode ser remoto a vida toda, mas pelo menos uma vez por ano precisa se encontrar, né? Ter contato com pessoas, né? Conhecer, olho no olho, as relações mudam quando a gente conhece as pessoas, né? Professor, para a gente finalizar, o senhor comentou sobre a questão da tecnologia. Eu vou lhe pedir a sua opinião sobre um tema que está em pauta na educação em todo o Brasil, que é, com o retorno da volta às aulas, a proibição dos celulares, dos aparelhos telefônicos em sala de aula. É claro que no ensino superior, graduação, aquela coisa toda, a gente não tem muito impacto disso, mas lá, né, na criança e por adolescente, enfim. Qual a opinião do senhor sobre esse tema, essa discussão que a gente está vendo no Brasil? Eu também acho que é a mesma coisa que a gente acabou de falar desse remoto e desse presencial, né? Entender os porquês e não sei se talvez restrição o tempo todo. Eu tenho entendido que talvez usa-se em algum momento a tecnologia, o celular em momentos da aula também, para fazer atividades, para fazer pesquisas, né? Eu sou de uma geração que eu brinco que a gente ia na biblioteca copiar no papel almaço, né? Da Barça as pesquisas. Então hoje tá todo mundo conectado e pode usar aquilo ali para a educação, para o aprendizado também. Então, ferramentas que complementam esse aprendizado, que estão ali na nossa palma da mão, né? A transformação digital, acho que trouxe muito isso. Hoje a gente tem um festival, inclusive, né? Na Sustentare, vai acontecer hoje, com pessoas de RH, para a gente falar sobre isso. O quanto esse digital está influenciando nas organizações e no dia a dia das pessoas. Então, também influencia na educação e pode ser usado a favor também da educação, né? Acho que estava chegando no limite das crianças não prestarem mais atenção na aula, de se desconectarem e talvez pagarem o preço de não desenvolver as habilidades que o Fórum Econômico Mundial estão trazendo, que é o quê? Relacionamento, é comportamento. E nessa discussão, né, que entra os pais, o papel dos pais, os responsáveis por crianças. Eu acho que é colocar limites, né? A gente vê crianças o tempo todo no telefone, que não se relacionam, que se ficam sem o telefone, ficam desesperados. É dosar, né, gente? É colocar na balança. É tão gostoso ser criança, brincar num jogo de tabuleiro, conversar com os colegas, assistir um filme, aprende a fazer outras coisas e tem momentos no celular também, tá tudo certo. Professor JP Coutinho, muito obrigado pela aula de conhecimento que passou aos nossos ouvintes e para nós aqui também. Excelente ano de 2025 e venha mais vezes. Para nós, obrigado, gente. Obrigado, professor. Boa semana.